Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estamos de volta para nosso papo, né? A nossa interação de troca de conhecimento político, econômico e social. E hoje nós vamos falar. Eu prometi que haveria de falar do centro, o que eu considero como os liberais. Falamos dos conservadores, falamos dos progressistas, não é comunistas, e hoje nós vamos falar dos liberais. É muito importante. Se você tem curtido o nosso conteúdo, por favor, partilhe, né, dê ao like para que o YouTube considere um conteúdo relevante e possa partilhar com mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o posicionamento do centro. Centro-esquerda, centro-direita. O quê? Na verdade, centro-esquerda e centro-direita é um jogo político, é um teatro político, porque os dois são a mesma coisa. Os dois surgiram, na verdade, para atender às necessidades e os interesses dos liberais. Ou seja, o que é o liberal? Onde surgiu? Liberal, na verdade, ele surge, o conceito liberalismo, ela surge aí por volta do século XVIII. No século XVIII, com interesse ou com o objetivo de atender os anseios e as necessidades da burguesia. O que nós podemos entender hoje como burguesia? Porque falar de burguesia hoje não é a mesma coisa que falar como antes. Aliás, quando você vê um segmento da esquerda falar sobre a burguesia, eles sempre associam a burguesia com riqueza, a burguesia como os senhorios, a burguesia como os donos. Hoje em dia, mesmo essa esquerda que defende isso também está macumunado com os liberais, tanto é que a esquerda, a direita, o social, o centro-esquerda, que é o social-democrata, e o centro-direita, que é o liberal, os dois defendem a mesma coisa, os dois estão, vamos assim, juntos na mesma pauta. Então, hoje nem dá para. Hoje, até, esse assunto é tão complexo nos dias de hoje, discutir esquerda-direita, não é por conta do posicionamento do centro. Por quê? Porque eles jogam de acordo com o interesse. O que está em alta, eles se inclinam, né? Mas eles estão aí para defender o establishment ou o deep state. O que é o deep state? Hoje em dia, o deep state podemos entender como a burguesia. Como eu disse, o liberal surge no século XVIII, mas ela se expande, se consolida no século XIX, para a expansão da industrialização, a expansão, vamos assim dizer, da máquina. E o liberalismo vem para defender a causa da suposta burguesia, que é o quê? Que é retirar o Estado do jogo político, ou seja, vamos ter uma economia de mercado que ela por si só se regulariza, por si só não cria as regras, cria as leis, e o Estado ela deve se apartar disso, seja questões sociais, seja a causa social, o mercado por si só cuidaria de tudo isso. E com o tempo, os governos foram adotando esse novo conceito, nessa ideia liberal. E os governos foram entrando nessa, se afastando, ou seja, quando você vê alguém da direita dizer que eu sou conservador no costume e liberal na economia, não é nesse sentido desse liberal que eu estou a trazer aqui. Por isso é que nós, hoje, a direita, deve discutir bem os conceitos para entender a raiz de onde surgiram esses conceitos e o que eles estão a defender a mesma coisa. Porque quando a direita vai dizer que ele é conservador no costume e liberal na economia, eu entendo que a direita está a falar do conceito de Adam Smith. O conceito de Adam Smith, quando fala as riquezas das nações, se podemos dizer em forma simples, Adam Smith defendia o empreendedorismo, ou seja, o indivíduo cria um serviço, não é?
põe à disponibilidade das pessoas e as pessoas consomem esse serviço. Ou seja, eu crio um serviço e eu ponho, as pessoas pagam por esse serviço e eu intensifico, capitalizo esse dinheiro para fazer crescer o negócio, distribuir para mais pessoas, distribuir para toda a sociedade e a sociedade em si vai se beneficiar desse serviço. E assim vai surgindo, ou seja, a roda vai andar, criar produtos, serviços não é? E consumo, ou seja, as pessoas vão consumir. E a roda vai girando, crescendo, né? Mais produtos, mais capitalizando os produtos, crescendo, e assim a riqueza das nações vão vir, ou seja, pelo empreendedorismo, iniciativa privada. E isso eu entendo, defendo, e quando isso vai surgindo, o Estado ela não deve dificultar, não é, a iniciativa privada, ele não deve criar mecanismo para dificultar o empreendedorismo. Aliás, um Estado forte, ele deve, ele deve potencializar, não é, deve maximizar as ideias, a iniciativa privada, pois ela vai gerar emprego, não há melhor, vamos assim dizer, melhor programa social do que criar emprego para as pessoas. Mas Adam Smith diz que a iniciativa privada ela deve também constar nela a mão invisível do Estado. O que é a mão invisível do Estado? A mão invisível do Estado é ele ser o juiz, porque se o Estado deixa tudo na iniciativa privada, vai haver, por parte dos donos, por parte dos executivos, exploração. Porque quando se vê, temos visto isso, é conhecido que quando o Estado não fiscaliza, as pessoas são tratadas como máquina. São, vamos assim dizer, tratadas como escravas. Então, o Estado não pode ser retirado totalmente do jogo econômico. Ele não deve dificultar. O Estado deve ser tão forte para fiscalizar, mas o Estado que é Estado, ele deve garantir, ele deve se preocupar com alguns assuntos sociais. O liberalismo, ele quer excluir o Estado das suas responsabilidades sociais. Ou seja, o liberalismo ele se quer colocar como uma instituição que regulariza todo o assunto social e político, porque o liberalismo não é só uma ideia econômica, mas também política. Daí que surge o centro. O centro é uma vaga, ou seja, uma terceira via para atender as necessidades dos liberais. E o liberal, ele está nem ali com questões sociais, com a moralidade, enfim. O que é o liberal? O liberal, do latim liberal, que significa livre, nobre, não é? Como eu já disse, surgiu na Europa, no século XVII e XVIII, mais propriamente XVIII, que foi se estabilizar no século XIX para a expansão. A liberdade, o liberalismo é um conjunto de ideias, teoria ou doutrina que objetivam garantir a liberdade individual nos campos políticos, econômicos, filosófico, moral e religioso dentro da sociedade. A liberdade no sentido da ausência de coerção de grupo ou de Estado e de todas as formas de opressão consideradas justas e injustificáveis. Quando vamos dizer a coerção do grupo ou de Estado, o que isso quer dizer? A coerção, na verdade, eles estão a falar das regras. Regras. Toda uma sociedade é feita de regras morais, e todo um Estado ele estabelece normas. E o que o liberal quer? Quando o liberal quer excluir o Estado desse jogo, ele próprio quer estabelecer as regras dele. E quando ele diz a coerção de um grupo, ele está falando das regras morais.
das regras. Toda uma sociedade tem foi regido, foi construído à base de uma norma social, de uma regra, e na verdade foi regras religiosas. E aqui não estou a dizer só o cristianismo, não. Toda uma sociedade foi pautada a uma crença religiosa. E o liberal também vem combater isso. Vou abrir aspas aqui de Alexandre Lefebvre. No seu livro Liberalismo como um estilo de vida. O que ele diz? O que defende? Argumenta que o liberalismo não é meramente um conjunto de regras neutras que permite a convivência de diversidade. O liberalismo, segundo ele, também se tornou um ethos moral, ou seja, criou uma nova forma de viver. Não é à toa que vem surgindo o movimento meu corpo, minhas regras, como é que eu posso dizer isso? Como é que chama? Vou me lembrar. Uma filosofia de vida orientadora conforme os outros sistemas morais, como a religião. E a religião tem desaparecido da vida das pessoas, então o liberalismo vem para ocupar o vazio em suas almas. A moralidade liberal tende a ser horizontal. Liberais puros não olham para o alto para servir a um Deus vivo. Olham para o lado e tendem a ser gentis e decentes com todos os seres humanos. Essa é a ideia do liberal. Esquece Deus, esquece a moral, vamos estabelecer aqui as nossas regras de convivência. Vamos você vive da tua maneira. Essa é liberal em todos os sentidos. Meu corpo, minhas regras, não é? Ou seja, a sociedade vai se regularizar. Ou seja, a sociedade por si só vai criar as regras e vamos esquecer as regras que fizeram as sociedades serem sociedade. Então, o centro, está nem ali para as causas morais, está nem ali para Deus, pátria, família e liberdade. Ele veio impor os seus ideais. Como eu disse, o liberal vem para atender os interesses vamos dizer, os anseios da burguesia. Hoje podemos falar que a burguesia é o deep state, ou establishment. Quem são os deep state? Vamos dizer, por exemplo, existem 3 grandes grupos que entre si eles estão interligados, mas que dominam a economia mundial. Estamos a falar da Vanguard, estamos a falar do BlackRock e estamos a falar do State Street. Esses 3 grupos, eles dominam, eles governam, por exemplo, as 27 grandes empresas bélicas, eles são donos. As grandes 30 companhias farmacêuticas, eles são donos. As grandes 10 indústrias alimentícias, eles são donos. A mídia, as maiores, eles são donos. Então, esses 3 grupos, que envolvem muitas pessoas, porque são um grupo, eles ditam regras. E eles entraram eles são vamos assim dizer, os liberais. E o centro, dentro da política, no jogo político, está para defender os interesses desses camaradas, que vão ditar as regras, que vão expandir. Você vê que era para atender os anseios da expansão industrial, mas eles trazem com eles as suas ideologias. Não é? E qual é a ideologia? Esquece Deus, esquece o que fez as sociedades, o que foram, a moralidade que construiu as sociedades. Vamos conduzir aqui. Nós não estamos nem ali se você, o teu corpo, minha regra, o aborto, liberar o consumo de droga, o aborto até 5 meses, o homossexualismo, todo esse conjunto de regras que nós estamos a ver, esses movimentos, essa militância surgir, são
patrocinado por esses três grandes grupos e mais pessoas envolvidas nisso. Então, a sociedade foi crescendo, mas em 1929, a Bolsa de Nova York implodiu, quebrou e trouxe uma crise, um caos econômico nos Estados Unidos e na Europa. Franklin Roosevelt, se é assim que se pronuncia o nome, presidente da altura dos Estados Unidos, vendo o caos econômico que o país estava, não é? Por quê? Porque até então via nesse jogo do liberalismo, não é? A sociedade entrou num caos e o que ele fez? Ele fez um pacto, o New Deal, ou seja, um novo acordo, adotando as ideias keynesianas. O que a ideia keynesiana defendia? O que Keynes defendia? Defendia um Estado social democrático. O que é o Estado social democrático? O Estado social democrata é um Estado de bem-estar social. O Estado social democrata, a social-democracia, Keynes dizia que é um governo democrático capitalista, porém com políticas voltadas ao bem-estar social. Ou seja, um governo democrata capitalista mais voltada ao bem-estar social. E ele foi adotando, o Franklin Roosevelt adotou isso. Após a Segunda Guerra Mundial, alguns estados europeus também adotaram essas ideias keynesianas. Mas o setor industrial, hoje podemos dizer o mercado, não gostou, sobretudo as grandes ideias, não gostaram dessa nova política que os governos estavam a adotar, olhar mais para as questões sociais, ser um Estado forte, significa dizer que um Estado forte tinha que cobrar mais imposto, o Estado não é cobrar mais imposto para atender, para criar, vamos assim dizer, uma sociedade com bem-estar. O Estado tinha que atender, não é criar, pelo menos atender às necessidades básicas, saúde, educação, comida, não é? Garantir que a comida chegasse para todos, que as pessoas tivessem mais acesso à comida, não, ao saneamento básico. Mas, em contrapartida, os industriais, vamos assim dizer, os homens do mercado, não estavam a gostar dessa ideia, porque significava o Estado arrecadar mais imposto, cobrar mais impostos, e os empresários atenderem às questões, às leis trabalhísticas, ou seja, horários fixos de trabalho, não estabelecer uma regra fixa de trabalho, salário mínimo também tinha que estar garantido, e a providência. Então, isso foi gerando um desconforto, a briga entre o privado e o Estado. Por quê? Porque quando se aplicou as ideias capitalistas, as ideias liberalistas, o Estado foi se afastando das suas responsabilidades sociais, entregando tudo para o privado. E o privado explorava as pessoas. Os privados era aquele jogo de você não quer, contrata outra pessoa. E eu, como tenho que comer, tenho que sustentar a minha família, tenho que me submeter às regras que eles estabeleciam. Por quê? Porque o Estado, que é para defender as pessoas, estava excluída. Oswaldo, o que é que você está dizendo? Você defende uma economia estatal? Não. Como eu disse, eu defendo aquilo que eu pelo menos entendi que Adam Smith estava a falar. O Estado deve ser forte para fiscalizar o que o privado está fazendo. Ou seja, eu não atrapalho o desenvolvimento privado, ou seja, a economia privada, a economia do mercado. Mas a minha mão invisível está lá para quando eu houver uma irregularidade, uma injustiça, eu intervir. O Estado não deve se excluir totalmente de questões econômicas. Aliás,
todo e qualquer estado, todo e qualquer governo, um Estado, um presidente, ele não deve fazer simplesmente análise simplista da economia, como os economistas fazem, porque os economistas eles fazem uma análise do ganho absoluto ou perca absoluta. Um Estado deve fazer uma análise econômica da divisão de geopolítica. Para além de olhar dos ganhos absolutos ou perdas absolutas, ele também deve olhar para os ganhos e perdas relativas. Então, ele deve fazer essa análise. Eu não posso simplesmente o que o mercado está a dizer é que eu devo atender. Não. O Estado deve garantir, proteger. Tem questões sociais que o Estado não deve se escusar. Tem questões estratégicas que o Estado não deve se escusar. Tem questões de soberania e de segurança do Estado que o Estado não deve se excluir. Quando o Estado entrega ao seu bel prazer a economias ao privado, que o privado é que vai atender às questões sociais, tudo que envolve a sociedade. O Estado está a largar a soberania, está a entregar a segurança do Estado ao privado. Mas eu não concordo com isso. Eu não defendo isso. Eu defendo, sim, a economia do mercado, a iniciativa privada, mas não significa dizer que eu não devo, o Estado deve estar, sim, participar na saúde, participar na educação, participar nas questões alimentícias, ou seja, subvencionar para que a alimentação chegue para todo mundo, então devo subvencionar, e de quando investe também o combustível, também o Estado deve subvencionar. E em contrapartida a essas regras que os governos foram adotar, foram indo adotar a partir de 1929, com o Franklin Roosevelt e alguns estados da Europa. Então, em 1944 a 45, houve uma reação. Então, houve uma reação da escola austríaca, através dos economistas, deixa eu ler aqui, os economistas Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Inspirado no liberalismo, eles desenvolveram uma nova teoria, que depois essa teoria, mais tarde, através da escola de Chicago, com os economistas Milton Friedman e George Stigler, não é, consolidaram então o neoliberalismo. Esses é que foram então mais radicais, que queriam mesmo excluir o Estado de tudo e eles próprios tomarem conta de tudo, ou seja, serem uma instituição. É o que nós hoje vivemos. Em 1989, a UFMI Em 1970, essa nova teoria foi, de facto, começando a ser desenvolvida a partir de 1945, 1944, 45, pela escola austríaca, depois a escola de Chicago, na área da economia, também adotou, e ela foi implementada pela primeira vez, acho, em 1970, não é, na ditadura do Chile, através do Augusto Pinochet, implementou-se, e depois Margaret Thatcher também implementou no seu governo nos anos 1970. E em 1900, eu acho que por Ronald Reagan, cria-se então, acho que o Consenso de Washington, e em 1989 o FMI ratifica esse consenso. Esse consenso tem 10 regras que então começa, para mim foi ali que começa a globalização. Esse grupo, os liberais, porque no republicano tem os liberais, nos democratas também tem os liberais, e o Reagan é republicano, mas com as ideias liberais. O George W. Bush, quando assume o poder, esse então é que começou a
fazer com que certas teorias, certas ideologias entrassem até nas instituições estatais e começou a enfraquecer os Estados Unidos, mas pronto, eles trazem. Então, quando o FMI ratifica, então o FMI se blinda em 10 regras que qualquer nação que quisesse apoio da FMI tinha que cumprir essas 10 regras. Então, disciplina fiscal, estabelecer um teto de gastos públicos, não é? A redução de gastos públicos, a reforma tributária, juros de mercado, controlar os juros para que a inflação não cresça, câmbio de mercado, que é troca de produtos internacional, né? Abertura comercial, aqui mesmo já a globalização, investimentos estrangeiros, privatização de empresas estatais, desregulamentação ou flexibilização de leis econômicas e trabalhistas e direito à propriedade intelectual. Direito à propriedade intelectual, se você cria um produto, uma música e tal, você paga pela reprodução desse produto. Nessas 10 normas, a globalização na verdade, rompe-se as fronteiras diplomáticas, a soberania e todo mundo, ou seja, não há fronteiras soberanas, todo mundo, o comércio livre, na verdade é o comércio livre. Só que isso ela traz com ela as empresas fortes, trazem com elas suas ideologias, trazem com elas suas regras, trazem com elas sua cultura. É o que nós estamos a ver. O mundo hoje está a decair por conta dessas 3 regras. Você reparou que sempre que a FMI ajuda uma nação, com o tempo a nação implode e há uma revolta social, porque essas regras, na verdade, é para beneficiar o deep state e não propriamente visa o povo. Você aí tem 3, a 10ª, good, a 10ª regra, good. A primeira, disciplina fiscal, boa, que é diminuição, controle fiscal, tem um teto de gasto, diminuição de imposto, good, mas outros restantes, só que essas coisas, elas vêm camufladas, não é? Para que uma elite governe. Quando você quer tirar o Estado, você quer trazer suas regras. Se você tirar o Estado para supostamente o privado tomar conta, o privado vem com as suas regras. E nós estamos a ver essas regras. E esse é o neoliberalismo. Quem defende na política, lá na Assembleia ou no Congresso, é o centro. O centro defende os interesses do deep state ou do establishment. O centro é para defender o deep state ou establishment. O liberalismo não é o que a direita defende. Esse assunto se tornou tão complexo que nós devemos começar a discutir os conceitos para entender, sou conservador no costume e liberal na economia. Não, você não é o liberal. O liberal não é isso. O liberal não quer saber do povo. O liberal, por exemplo, você vê quando esse controle de juros o júri beneficia o mercado, o júri beneficia os que têm poder econômico e não é o povo. Como é que eu, como governo, vou me excluir de atender às necessidades, de excluir de programas sociais e entregar tudo para o privado? O liberal só quer saber do lucro. Por isso é que quando o Estado é forte e tem essas questões, vigia das questões trabalhísticas, vigia, fiscaliza o funcionamento do privado. Tem sempre essas convenções, porque você encontra sempre injustiça, trabalho escravagista e tudo mais. E o Estado não pode se excluir disso. Não pode. Então, vamos rever bem esse conceito.
Economia de mercado, sim, mas ser liberalista ou liberal na economia, acho que você não entende a profundeza do conceito que você está dizendo. Porque liberal na economia, você está falando do liberal clássico, que é a mesma coisa. E o liberal clássico, são ideias e teorias da política econômica e social. E hoje nós estamos a viver essa convulsão social por causa disso. Tanto é que eles deram conta que o consenso de Washington não deu certo. E hoje eles já estão a mudar para o nome de consenso de Berlim. E o consenso de Berlim, na verdade, é que vamos pôr o pé no freio, porque isso já está trazendo uma convulsão social. A sociedade está a despertar, estão a dar conta de nossa jogada. Então vamos. O consenso de Berlim, na verdade, é vamos colocar o pé no freio. Por quê? Porque hoje, quando você está a ouvir falar na mídia a direita populista, ou ultradireita, ou a direita radical, são políticos que estão a se posicionar contra o deep state, establishment, contra essas ideias liberais e neoliberais. São pessoas que estão a olhar para dentro, para a economia local, economia nacionalista. Economia nacionalista não é economia estatal, ou seja, economia nacionalista é vamos olhar para aqui dentro, para os empresários nacionais, vamos potencializar os empresários nacionais, vamos fazer crescer, industrializar o país. E se você vem com essas ideias, você está a romper o consenso de Washington. E se você rompe o consenso de Washington, você não tem apoio do Banco Mundial, o FMI. Por quê? Porque as regras do FMI são essas. Por isso é que eles deram conta que esse consenso está prejudicando as economias locais e o povo estão a apoiar candidatos que estão a olhar para dentro da sua economia, que querem potencializar a sua economia, que querem fazer a economia nacional crescer. Por isso é que hoje o consenso de Berlim é vamos mudar de estratégia, porque o povo acordar, porque o povo está a passar fome. Porque o povo está passando a necessidade. Por quê? Porque quando você libera o globalismo, as grandes empresas vêm dominar e eles trazem a sua cultura, trazem a sua ideologia, trazem tudo. Por isso é que liberal na economia é discutível. É um assunto complexo. Estamos juntos, até o próximo vídeo.